Eu quero dar bom dia, boas-vindas a todos vocês. Meu nome é Edson Rui, Edinho, diretor da Mondiale. Nós estamos continuando com a série de treinamentos, de webinar. Nós começamos na segunda-feira com o nosso sistema, com o Tamas, e hoje nós vamos conhecer um pouquinho melhor do produto Portugal, com uma das pessoas que mais entende do assunto, que é o nosso guia, lá de Portugal, que já está dando até tchauzinho aí para vocês. E está conosco, nos acompanha também o Félix, que é diretor da Trabax, e o Leonardo Coutinho, que é o nosso diretor de Europa, que tinha tempo que eu não vi o Léo. Só tinha falado por telefone e acabou que a gente não tinha tempo que não se via. Mas eu quero que todos vocês aproveitem bastante. O Caeiro é uma pessoa que conhece esse roteiro profundamente. Esse roteiro é um dos roteiros que a gente tem destaque na nossa programação em conjunto com a Trabax, desse produto de Portugal. E com certeza é um produto que vai continuar, que vai, quando as coisas retomarem, ele vai retomar com muito mais força. Então, eu quero agradecer desde já, a gente vai estar junto aqui e desejar a todos vocês um bom treinamento e aproveitem um pouquinho do conhecimento do Caeiros. Muito bem, obrigado, Edinho. Boa tarde desde a Espanha. Bom dia para vocês no Brasil. Vamos compartilhar a tela. Deixa eu ver, está aqui. E eu acho que vocês estão vendo já a tela, né? Sim. Sim. Okay. Bom, vamos falar hoje um pouquinho de... Vamos falar muito de Portugal e vamos falar um pouquinho de questões técnicas. Eu quero fazer uma pequena introdução antes de deixar o Caeiro, o Antônio Caeiro, falar de o destino de nossos highlights, aquelas questões um pouquinho mais importantes do produto da Trabax, tá? Também eu vi que aqui a gente tem um chat onde acho que vocês podem colocar suas perguntas e no final vamos dar respostas delas, mas seria bom vocês colocar escrito aí as perguntas para solucionar todas as dúvidas que a gente pode ter, tá? Então, eu quero começar hoje essa pequena introdução com um mapa da Europa. Neste mapa da Europa vamos ver as distintas rotas da Trabax. Graças ao esforço de vários anos implementando circuitos na nossa programação de operação própria, a gente está já em torno dos 300 circuitos de operacional próprio, tá? E por isso a gente está colocando aí as distintas rotas com cores, tá? Eu quero mostrar um conceito muito importante de toda a nossa programação, tá? Tomando o exemplo de uma das rotas centrais, um pouquinho mais comprida da que vamos falar hoje, que chama-se Euríssima. É um circuito de 19 dias, 5 países, Espanha, França, Itália, Áustria e Suíça. Tá? E uma das grandes características que tem nossa programação é que a gente pode fazer pedaços, tá? Sectores. É o que a gente chama de sectorização. A gente pode vender um setor, um pedaço desde Madrid até Paris, ou pode vender outro pedaço desde Madrid até Roma, ou pode vender outro pedaço de Roma até Madrid. Tá? Mas tendo em conta também que essa parcialização pode ser aplicada para combinação de distintos sectores, de distintos pedaços, de norte da Espanha, de norte da Europa, com centro da Europa, com sul da Europa. Tá? Além disso, a gente pode personalizar estes sectores que estão em cada uma das páginas do nosso folheto, do nosso caderno, tá? E essa personalização poderia ser também tirando noites daqueles sectores, daqueles pedaços que já estão estabelecidos dentro da nossa programação, tá? E de aqui temos um exemplo muito prático. Por exemplo, um senhor que tenha familiares na Suíça, ele já conhece Paris e ele quer se entrosar em um circuito, começando na Suíça, acabando em Roma.
Basta falar para o pessoal de operações da Mondiale e eles vão te falar, olha, tira $70 por cada uma das noites de Paris e o senhor pode subir no ônibus em Suíça. Tá? Estamos personalizando toda a nossa programação regular de Europa. Outro exemplo muito mais prático, o senhor que está fazendo um cruzeiro pelo Mediterrâneo e acaba em Venécia. Ele não precisa da noite de Suíça. Tá? Basta falar com o operacional e eles vão te dar o importe que tem que tirar para ele começar o circuito na Venécia. O pessoal que tenha familiar em Florença, a mesma coisa, $75 por cada uma das noites de Venécia tira e está fazendo o circuito muito mais personalizado. Tá? Toda essa parcialização vai nos levar para uma pergunta muito interessante. Podem ser feitas paradas dentro de nossos itinerários, de nossas rotas? Tá? E a resposta imediata é sim, a gente pode fazer paradas, porque, logicamente, tendo aqueles sectores, aquelas partes, tá? Nós poderíamos ir de Madrid até Paris, ficar 7 noites em Paris e tomar o ônibus da semana seguinte, para continuar de Paris até Roma, ficar em Roma uma semana, tomar de aí um avião, ir para a Grécia, fazer um cruzeiro das Ilhas Gregas, voltar para Roma, tomar o ônibus da semana seguinte e continuar até Madrid. Tá? São estas duas questões bem importantes que eu queria transmitir para vocês hoje, tá? No sentido de a gente já chegou na programação muito extensa, dinâmica, completamente dinâmica e personalizada para cada um de nossos clientes. Tá? Nesse sentido, eu quero também compartilhar com vocês hoje as diferenças de nosso produto respeito a aquelas outros produtos que estão no mercado. Falando hoje do Portugal Brilhante, os destaques são, primeiro, mais tempo nas cidades intermédias. Vejam aí no mapa que a gente está dormindo na cidade de Fátima, no santuário de Fátima. Tá? O Cairo vai nos explicar a questão das vantagens de dormir em Fátima com a procissão das velas, tá? E é uma coisa que o resto do produto que está no mercado não está contemplando, tá? 2 noites no Porto, 3 noites no início em Lisboa e uma mais na volta. Quer dizer, quando a gente fala de categoria superior em Travax, estamos falando de circuitos mais devagar, mais tranquilos, tá? Hotéis mais centrais, é uma questão que eu convido vocês nas páginas do nosso caderno, ver os hotéis que nós temos previsto, vão tomar conta que, além das estrelas, que são todos 4 estrelas, tá? Estamos falando também, sobretudo, da localização dos hotéis, que é uma questão muito importante para a Travax na hora da sua eleição de hoteleria. Tá? Opcionais incluídas, vocês vão ver no relatório que nos vai dar o Caeiro, nós temos a excursão de Sintra, Cascais, Estoril, neste circuito, incluída. É uma excursão que normalmente vem vendida em destino, mais ou menos $55, e neste caso estará incluído no preço de $1.090 dos 9 dias de roteiro que tem Portugal Brilhante, tá? Mais um valor agregado que temos na nossa programação. Logicamente, todos os traslados de chegada quanto de saída incluídos no nosso roteiro, café da manhã buffet em cada um dos hotéis, todas as taxas hoteleiras incluídas, e um seguro de viagem, seguro de assistência em viagem, médico, com cobertura de 30.000 euros, é aquilo que a gente precisa para entrar na área Schengen. Quer dizer, todo aquele que não seja europeu precisa deste seguro obrigatório para entrar na Europa. Bem, com a Travax, todos os clientes nossos, todos os participantes do nosso circuito estarão com o seguro incluído. E uma diferença que não tem ninguém é que nosso seguro não tem limites de idade. Vocês sabem que muita gente que viaja para a Europa é gente idosa, é gente grande, com mais de 65 anos, tá? E se vocês comprarem um seguro de assistência médica no Brasil, todas aquelas pessoas de mais de 75 anos têm que pagar um suplemento de quase 50%.
tá? Na Trabax, vocês não somente não têm que pagar seguro, porque já está incluído, sino que, além disso, não tem limite de idade. Porém, o pessoal de mais de 75 anos não tem nada mais a pagar enquanto a seguro saúde, tá? Portanto, são todos itinerários com valores agregados, além de nosso grande destaque, que é o Europack. O Europack é um pacote de excursões opcionais e refeições que a gente está dando a opção de comprar em destino, em origem, perdão, para desfrutar depois em destino. Tá? Neste caso, falando do Portugal Brilhante, é um pacote de $300, 300 e poucos dólares, incluindo um passeio em barco pelo Rio Douro, na cidade do Porto, degustação de vinhos nas alegas de Porto e 3 almoços e 2 jantares. Vejam bem que um dos jantares é um jantar com fados em Lisboa, com os shows de fados em Lisboa. Porém, sempre é um complemento mais que a gente pode comprar, não somente comprar no Brasil, sino, além disso, bem pagado também lá e parcelado, coisa que as excursões e as refeições compradas na Europa, isso não pode parcelar e deve ser pagado à vista, tá? Bem, neste momento, eu queria dar essas pequenas dicas teórico-práticas, tá? E agora sim, dar a palavra, dar o passo para o Antônio Caeiro, um dos nossos grandes expertos nas rutas de Trabax, para ele falar hoje deste viagem virtual pelo Portugal Brilhante. Adiante, Antônio, tudo. Ok. Bom dia, pessoal. Como o Félix disse, eu sou um dos guias da equipa da Trabaxi, que acompanha os vossos turistas aqui pela Europa, que agora está numa situação meio complicada, mas tudo vai passar, não é? Bem, como o Félix já explicou, eu vou falar do programa e vou nos lugares onde nós vamos parar, vocês vão ver no folheto, no caderno da programação, que tem o tal de Europack e tem um programa base. O programa base é para todo mundo, não é? Todo mundo tem incluído. Depois, quem quiser comprar esse Europack tem mais algumas, que o Félix disse que tem incluído, como por exemplo em Lisboa. Aqui tem o Jantar de Fados, tem o Sintra e Cascais e tem outra programação, né? No mapa que vocês estão vendo, dentro dos círculos, vocês têm o número de noites que passam em cada cidade, né? Aí que o primeiro dia será, vocês vêm do Brasil, não é? Vão chegar a Lisboa. Aí tem algumas imagens de Lisboa, desde uma panorâmica da cidade até esse que tem uns desenhos aí no canto superior direito, que é no bairro Alto, no Chiado, onde tem a estátua do Fernando Pessoa, que é um dos bairros mais boêmios da cidade de Lisboa. E depois tem também uma imagem de Lisboa, é uma cidade de colinas, tem muita coisa para ver, não é? Aí que vocês chegam, como o hotel é central, vocês podem sair, passear, ir no shopping, como não tem a dificuldade da língua, a cidade de Lisboa é uma cidade bem segura, vocês podem passear por tudo quanto é lugar, não é? Portanto, tem logo no primeiro dia, na chegada, vocês vão para o hotel e aí podem sair para ir aproveitar já essa noite para dar uma volta pela cidade de Lisboa, não é? No dia seguinte, então, começamos com a programação e começamos com uma panorâmica da cidade, não é? Quando se fala em panorâmica, quer dizer que não tem entradas incluídas, não é? Tem algumas paradas, como é o caso desta panorâmica de Lisboa, que passaremos, obviamente, por essa parte central da Lisboa, que vocês estão vendo o arco da Rua Augusta, que tem uma praça gigantesca junto ao rio. Lisboa está situada na foz do rio Tejo, não é? Terminada essa panorâmica que vocês vão ver, vamos nos Jerónimos, que estão vendo aí duas imagens dos Jerónimos, ver o tal do Castelinho de Belém, tem uma parada aí junto aos Jerónimos de 1h e pouco, para que os clientes possam desfrutar um pouco do lugar e para ir tomar um café e no banheiro, comer o tal de pastelinho, que é muito famoso, não é? E aí continuamos passeando por Lisboa e vamos ver a Torre de Belém, que vocês estão vendo, na foz do rio. De aí o rei dizia adeus aos navegadores portugueses, que vocês estão vendo aí nessa espécie de barco, monumento aos navegadores, não é?
que parece uma caravela portuguesa, né? E aí tem uma quantidade de esculturas que representam navegadores, gente importante nesse período glorioso da história de Portugal, né? Tem tempo livre, tanto na Torre de Belém como também no Padrão dos Descobrimentos, nesse monumento aos navegadores. E quando chega à noite, pois vamos ouvir fados, não é? No final regressamos ao hotel, e aí saímos do hotel e vamos para um dos bairros mais famosos da cidade de Lisboa, que está de moda hoje, o bairro de Alfama, não é? O bairro velhinho da cidade, um bairro árabe, com muito ruela estreitinha, e aí vamos para uma chamada Casa de Fados, onde vocês podem escutar essa canção portuguesa, que aí vem uma guitarra portuguesa na imagem, e tem também um jantar incluído com bebida, não é? Tem vinho incluído, água, refrigerante, e tem uma refeição com música, não é? Que é uma... E vocês, normalmente, o pessoal sai bem animado, não é? Também pelo vinho que toma, não é? No outro dia, nessa noite tem os fados, depois regressa no hotel. No outro dia vamos fazer uma excursão que, como o Félix já explicou para vocês, normalmente é vendida como excursão opcional, comprada diretamente para o guia no destino, e que aqui no caso da Trabaxi está incluída, não é? É uma excursão de dia inteiro. Vocês saem de Lisboa, vamos pela costa, vamos visitar, claro, essa famosa cidade que chama Sintra, não é? Tem uma montanha linda, não é? E aí podem ver algumas imagens de Sintra na parte de baixo, tem a Praça Central e tem o Palácio Real. Aí tem tempo livre para que vocês possam comprar souvenir, tem muita lojinha de souvenir, e tem também essa famosa, que nós chamamos aqui em Portugal, uma pastelaria, não é? Que chama Piriquita, que no Brasil tem outro significado, mas é uma pastelaria muito famosa, e essa pastelaria é muito famosa, sobretudo, por esses dois bolinhos que vocês estão vendo aí. Um deles é o travesseiro, e na parte de baixo tem as queijadas de Sintra, que é um docinho feito de queijo, não é? Saindo de Sintra, onde vocês têm, dependendo um pouco dos guias que acompanham a viagem, alguns dão tempo livre para almoçar aqui em Sintra, outros, como é o meu caso, por exemplo, prefiro dar tempo livre para vocês almoçarem em Cascais, não é? Para os clientes almoçarem em Cascais. Cascais é uma cidade que era de pescadores, hoje em dia já não tem nada que ver. Digamos que aí vive o pessoal, os ricos de Portugal, e não só, não é? Do mundo inteiro, entre os quais alguns brasileiros, não é? Que vêm passar, que claro, que vão comprar casas aqui nesta grande chalés, não é? Aqui nesta região, que é uma zona lindíssima, não é? Pois aqui tem o Estoril, tem o seu cassino, a praia do Estoril, e depois tem Cascais, que é uma vila que, bem, é das mais bonitas de Portugal, não é? É como se fosse a Côte d'Azur francesa em Portugal, não é? Aí viveram reis, aí viveu multimilionários do mundo inteiro, e seguem vivendo, não é? E por isso têm tempo livre aqui em Cascais, e depois de Cascais, então, regressamos a Lisboa, no final da tarde, tem tempo livre, e ainda pode aproveitar essa noite para dar mais um passeio em Lisboa, ir jantar em alguns dos bairros mais famosos da cidade, ir à pastelaria também, que é chamada Brasileira, para pegar foto com o Fernando Pessoa, que tem um banco onde o cara tem, todo mundo tem uma estátua e todo mundo pega fotos com ele. Ou seja, aquilo que vocês no Brasil também gostam, já ouviram falar, e que normalmente todo mundo vai dar um passeio aí nesse bairro de Lisboa, não é? No outro dia de manhã... Posso só fazer um comentário? Diga. Quando eu estive em Portugal, eu fui, na verdade, por intercâmbio na Espanha, mas a gente acabou fazendo uns passeios. Foi muito bom, eu adorei, assim, a cidade que eu mais gostei, eu sou suspeita para falar, mas a cidade que eu mais gostei foi Lisboa e Porto. Sim, claro, você não vai falar de Porto ainda, não sei. Vou falar no Porto mas, mais assim, à frente. Porto, eu sou apaixonada por Porto. Okay, né? E assim, eu não sei se está incluso nesses roteiros, né? Porque tá. Eu vou no final, deixa eu explicar tudo, o que é que você vai visitar, e depois no final, se tiver perguntas, a gente esclarece, tá? Mas vamos visitar o Porto, vamos visitar muitos lugares, não é? Eu estou falando de Lisboa, que é o dia da chegada, que tem as visitas, Sintra. Sim. No outro dia de manhã você sai, como tem aí no roteiro, sai de Lisboa, vai visitar essa cidadezinha medieval que você está vendo aí, que é um castelo, não é? Sim, castelo, e que tem uma muralha na volta, não é? E que foi uma oferta do rei português Dom Dinis à sua mulher, não é? E Santa Elizabeth, que mais tarde é Santa Isabel, que
é Rainha Santa, não é? Que era espanhola, não é? E a cidadezinha, vocês têm alguns pormenores desta pequena cidade, aí tem tempo livre, 1h30, 2 horas, depende, não é? E aí tem a oportunidade de passear pelas ruelas da cidade, é uma cidade linda, linda, Óbidos é lindo, não é? Tem a oportunidade de comprar souvenir, de tomar uma ginja, que é um licorzinho de cerejas amargas, que é muito famoso no lugar, tem cerâmica, tem souvenirs de vários tipos, não é? Tem tempo para se sentar num cafezinho, para tomar um café, comer um bolinho, e aí de Óbidos nós vamos para Fátima, não é? Chegamos a Fátima à hora de almoço, e aí o guia acompanha vocês para dar uma volta no santuário, para explicar o lugar onde a Virgem Maria apareceu por 6 vezes aos 3 pastorinhos, não é? Nessa praça grandona que tem a igreja no final, tem no lado esquerdo, tem uma construção aí está a famosa Capelinha das Aparições, não é? É aí que se realizam todas as cerimônias importantes, digamos que é o lugar mais importante dessa praça que vocês estão vendo, não é? Aí tinha uma árvore azinheira e foi sobre essa árvore que apareceu a Nossa Senhora por 6 vezes, desde o dia 13 de maio, todos os dias 13 até o 13 de outubro, não é? Como é um santuário dos mais famosos na Europa, aí que primeiro fazemos a volta no santuário, vocês vão ver a Capelinha das Aparições, vão ver os túmulos dos 3 pastorinhos que estão nessa igreja aí no finalzinho, não é? E depois têm tempo livre para poderem passear, rezar, para poderem comprar souvenirs nas muitíssimas lojas que existem nesta pequena cidade de Fátima, não é? E no final da noite nós regressam ao hotel, que é central, jantamos, quem comprou esse Europack, esse pacote de serviços extra que vocês podem comprar diretamente do Brasil e vir já com ele incluído no vosso roteiro, então tem um jantar no hotel e depois do jantar podem ir a pé até à praça outra vez, onde poderão assistir à procissão das velas, não é? Onde sai a imagem da Nossa Senhora e então faz uma volta, né, nessa praça. Tudo é muito emocionante, mesmo para quem não é religioso, é emocionante ver a devoção do pessoal, acaba com gente cantando o Ave Maria, e aí normalmente todos os dias às 21 horas, às 9 horas da noite, não é? Têm tempo para passar, para rezar, e depois vão dormir, porque o outro dia de trabalho e temos que seguir viagem, não é? E no outro dia saímos de Fátima e vamos dormir a uma cidade do interior de Portugal chamada Viseu, não é? Mas antes de nós chegarmos a Viseu, vamos primeiro a uma cidade que está do lado de Fátima, que se chama Tomar. Tomar é uma cidade muito importante na história, uma cidade linda, não é? Nós aí vamos visitar esse castelo que vocês estão vendo, que era um castelo dos Templários, não é? Os Templários é uma ordem religiosa militar, assim se chamavam, que foi fundada em Jerusalém, no tempo que se chamou das Cruzadas, que eram movimentos de caráter religioso militar, organizados na Europa, e os cavaleiros iam todos de barco, a pé, até a Terra Santa, para lutar aí contra os ocupantes da Terra Santa nesse tempo, que se chamavam turcos otomanos, eram muçulmanos, e então se organizavam esses movimentos militares religiosos que iam para a Palestina para tentar libertar esse território da ocupação dos muçulmanos, não é? E aí aparecem estas ordens, chamadas ordens militares, como os Templários, que é a mais famosa de todas, não é? Isso se pode falar que os Templários nasceram em 1100, mais ou menos, não é? E terminam em 1300, e aí os Templários acabam, o grão-mestre da ordem foi queimado em Paris, não é? Foi o Jacques de Molay, não foi queimado na praça pública, e aí os Templários foram perseguidos por toda a Europa, não é? E esta fortaleza que vocês estão vendo aí um pedacinho, não é? Podem ver aqui também mais um pedaço do castelo e de um dos claustros da ordem, passou a Ordem de Cristo, não é? E aí nas cruzes que vocês estão vendo, podem ver a cruz original dos Templários, depois os Templários acabaram em 1300, não é? E aí passou a Ordem de Cristo. E essa Ordem de Cristo, se vocês já viram alguns dos barcos que os portugueses utilizavam para as suas viagens, reconhecem a última cruz do lado direito, que era a cruz que os portugueses pintavam nas velas dos barcos para navegar para todo o mundo, não é? E aí que se pode dizer que a grande epopeia dos portugueses, essas grandes navegações, foram financiadas pelos Templários.
E é uma história muito interessante que depois os guias que visitam esta fortaleza convosco, claro que vão falar um pouquinho mais sobre os muitos lugares interessantes que tem este convento de Cristo, ou Fortaleza dos Templários, né? Logo saímos desta cidade e vamos para outra cidade famosa em Portugal, que é Coimbra, né? Em Coimbra você tem uma das universidades mais antigas no mundo inteiro, né? Foi fundada em 1290, e aí na foto que você tem do pátio interior dessa Universidade de Coimbra, muitos brasileiros se formaram e formam aqui, tem muitos estudantes brasileiros que vêm precisamente para aproveitar o prestígio desta universidade. E os estudantes nas várias faculdades que tem a Universidade de Coimbra se vestem de negro. Aí tem uma menina vestida de negro com a capa negra, né, do estudante de Coimbra. E essa menina se vê que não namorou muitas vezes porque não tem cortes na capa, não é? Assim que os estudantes vão com os vários namoros, as várias desilusões que vão tendo de amor, vão fazendo cortes na capa. É muito interessante e claro que os guias que acompanham vão explicando essas coisas, esses detalhes mais interessantes da vida das cidades. Depois de visitar a universidade, você descem ao centro da cidade, aí tem tempo livre para poder entrar na lojinha, passear, comer mais bolinho, né? Vocês vão sair de Portugal com uns quilos a mais, não é? Quer visitar Portugal, que se come muito, né? E só para dar uma imagem do que é que se come em Coimbra, primeiro, em Coimbra nós temos um almoço incluído nesse pacote extra de serviços que se chama Europack. Não vão comer aí o porquinho no forno, não é? Vão comer bacalhau nesse dia, mas aí tem um porquinho que é famoso, chamado leitão da bairrada, que é famoso na região. Quem tem almoço livre, que não comprou o Europack, por exemplo, pode vir com o grupo e comer no mesmo lugar, porque os restaurantes são excelentes, né? Onde nós levamos os grupos, mas também pode ir, tem muitíssimo restaurante e não tem o problema da língua, por isso estão tranquilos em Portugal, que é um país muito seguro, não é? Tem também os vários docinhos conventuais que as freiras nos conventos faziam, não é? Para vender, porque desde 1830 que os vários conventos e mosteiros, em Portugal como por toda a Europa, não é? Se ficam desocupados, as ordens religiosas são perseguidas, há um espírito contra a Igreja, não é? No seguimento da Revolução Francesa, que isso, enfim, é complicado, não é? E então as freiras pobres não tinham nada, já não tinham rendimento, e então começaram fazendo docinho para vender, e esse doce que tem aí, que chama pastel de Tentugal, não é? É um dos famosos doces que vocês podem provar nesta maravilhosa cidade que é Coimbra, né? Bom, saímos de Coimbra, vamos para outra famosíssima cidade portuguesa, né? Em muitos roteiros dizem que esta cidade, que se chama Aveiro, é a Veneza de Portugal. Bom, Veneza é única no mundo, não é? Veneza não tem nada que ver, é uma cidade diferente. Chamam Veneza Veneza de Portugal, porque é uma cidade que tem muitos canais, não é? Também. E aí vocês podem ver dois dos barcos que antes circulavam nesses canais, que eram barcos que antes faziam a recolha de uma alga chamada molisso, que depois era utilizada para fertilizantes, né? Para fertilizar a terra, né? Esses barcos, claro, hoje em dia já não são utilizados para essa função, fazem passeios que vocês podem contratar diretamente com esses barqueiros e fazer um passeio pela cidade, pelos canais, vão ver as salinas. Quem acompanha nesses barquinhos vai explicando um pouco das atividades dessa cidade, que tem que ver com a pesca, tem que ver com o sal, é uma cidade linda, né? Aí tem tempo livre também em Aveiro para dar um passeio, e depois de Aveiro, já para meio da tarde, não é? Vamos para uma cidade que fica no interior de Portugal, fica pertinho da Serra da Estrela, que é a serra mais alta de Portugal, e aí no canto inferior direito você já tem uma imagem desta cidade de Viseu. O hotel é bem central, aí não tem jantar incluído, você pode sair, ir para os muitos restaurantes que tem a cidade, se come muito bem em Viseu, pode tomar um vinho que vocês chamam vinho doce, não é? Que é um vinho suave, não é? Para acompanhar os muitos pratos da gastronomia portuguesa que se servem por aí. Também pode aproveitar, se você gostar de arte, para visitar o Museu de Viseu, onde tem uma coleção impressionante de pinturas, sobretudo do grande pintor português do final de 1400, que se chama Grão Vasco, e vocês têm aí uma imagem da sua pintura mais famosa, que é o São Pedro, não é?
Bom, aí depois você vai dormir e no outro dia seguimos viagem por por alguns lugares dos mais bonitos de Portugal, não é? Essas imagens que estão vendo, essa é do Rio Douro, um rio que vem de Espanha, entra em Portugal e quando entra em Portugal, essa zona essa região chamada o Vale do Douro, que é a região demarcada de produção de vinhos mais antiga do mundo, não é? Foi demarcada em 1750 pelo Marquês de Pombal, não é? Que resolveu consagrar toda uma região à produção desse vinho que se chama vinho do Porto, não é? Vocês já estão vendo um pouquinho como é que as coisas são feitas nesse Vale do Rio Douro, tudo em socalco, não é? Em degraus. Isso tudo que estão vendo é vinhedos, não é? São hectares e hectares de vinhedos, uma paisagem linda, que ademais é paisagem, é uma paisagem que é muito característica dessa zona, e nós, no nosso ônibus, aí tem também no lado direito, tem uma das famosas chácaras do vinho do Porto, não é? E é numa dessas chácaras, numa dessas quintas, como nós chamamos em Portugal, que vamos fazer uma paradinha para que vocês possam provar o vinho produzido na região, não é? E aí tem explicação, visitamos aquilo que em português se chama uma adega, não é? Uma bodega, e aí tem prova de vinho, vamos provar os vinhos da região, explica um pouquinho qual é a diferença entre os vários vinhos que vão provando. Tem, claro, dá para pegar fotos, passear um pouquinho, enfim, vamos devagar. Isto é um roteiro muito tranquilo, em que você tem tempo não só para visitar cidades com calma, mas também para desfrutar, para se sentar nos bares e cafés e pegar foto e fazer shopping, que o brasileiro gosta muito de shopping, portanto é um roteiro muito tranquilo, não é? As distâncias entre as cidades são muito pequenas, embora muitas vezes apareçam muitas cidades, mas as distâncias são muito pequenas, não é? Depois da prova de vinhos e da visita desta região, vamos para outra região de Portugal, chamada Minho, e aí vamos visitar Guimarães, que vocês estão vendo algumas imagens da cidade de Guimarães. É uma cidade que foi o centro histórico desta cidade, é património mundial pela Unesco, não é? É uma cidade linda, 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 essa cidade. Vocês estão vendo aí algumas imagens, quer do Castelo de Guimarães, que é um dos castelos mais antigos de Portugal. Se diz que Portugal nasceu aqui, porque esse cara que vocês estão vendo aí no canto superior direito se chama Dom Afonso Henriques, é o primeiro rei de Portugal, que é um dos países, dos estados mais antigos da Europa. Foi fundado por esse senhor que está aí, que se chama Afonso Henriques, em 1143, e é aí também que está o palácio da família dos duques de Bragança, não é? Que mais tarde será também um deles. O Dom Pedro será o primeiro imperador do Brasil em 1822, por isso a família imperial brasileira é descendente de uma família que nasceu nesta cidade de Guimarães, não é? Depois tem daí nesta cidade, temos almoço incluído para quem tem o Europac, esse pacote de serviços extra. Tem um pouco de tempo livre também para poder passear, pegar foto, shopping, nesta cidade maravilhosa que é Guimarães, não é? E aí vamos para para Braga. Braga é uma cidade que é uma cidade muito católica, não é? Se diz que é a Roma de Portugal, cheia de igreja por tudo quanto é lugar. É uma cidade que também tem um centro histórico medieval. Aí podem ver algumas imagens da cidade, desde a Praça Central, que está iluminada, onde vocês podem passear um pouquinho também, sentar num café, tomar uma bebida, visitar também esta famosa igreja do Bom Jesus, o Santuário do Bom Jesus de Braga, não é? Que é um santuário do século XVIII, que tem uma escadaria enorme, onde tem as estações da Via Sacra, não é? Se alguém tiver pecados para pagar, pois é a altura certa para pagar os pecados, subindo essa escadaria toda, não é? Bom, de Braga vamos dormir, então, na cidade que estávamos falando antes, e que é a segunda cidade de Portugal, a capital do norte, não é? Que se chama Porto, não é? No Porto nós chegamos no final da tarde, vamos para o hotel é central, e nessa noite, como não tem atividades, então vocês podem sair para passear na cidade, ir para essa parte que fica junto ao Rio Douro, que vocês estão vendo aí um pouquinho, né? E aí ir jantar, passear um pouquinho, aproveitar um pouco dessa atmosfera muito típica da cidade do Porto, não é?
No outro dia, saímos de manhãzinha e vamos fazer, então, a nossa visita, que é uma visita completíssima da cidade do Porto. Tem primeiro uma panorâmica da cidade. Quando nós falamos em panorâmicas, quer dizer que não tem entradas incluídas, não é? Faz só uma panorâmica com paradas. Vamos fazer várias paradas, claro, para que vocês possam, para que o cliente possa pegar fotos e ver um pouco as maravilhas que nós vamos levar, não é? Para ver, não é? E vamos fazer uma parada junto à foz desse rio, que é o Rio Douro, não é? Depois fazemos também uma parada junto a esta parte da Ribeira e vamos depois para o outro lado do rio, vamos atravessar uma ponte, né? Vamos para o outro lado do rio, que se chama Vila Nova de Gaia, onde ficam a maioria das adegas, das casas de produção do vinho do Porto, que vocês têm aí uma foto das barricas do Porto, né? Tem incluída também essa visita no Europac, uma visita guiada com um guia da adega, terminando, claro, tem que ser, não é? Com uma prova de vinhos nessa adega, uma delas, não é? Depois, saindo da adega, que normalmente vêm bem animados daí da adega, não é? Dessa casa do vinho do Porto, vamos para a Ribeira e aí vamos pegar um desses barquinhos que vocês estão vendo aí no canto inferior direito, que se chamam rabelos. Hoje em dia, o vinho que é produzido no Vale do Douro, que nós já passamos neste roteiro, era transportado nesses barcos que transportavam as barricas durante a primavera, desde o Vale do Douro até a cidade do Porto. O vinho se chama do Porto, mas de facto não tem nada no Porto. As adegas do Porto ficam em Vila Nova de Gaia, que é no lado oposto do Porto, não é? Mas aí vamos fazer um passeio incluído no Europac, por esse rio, não é? Chama o Cruzeiro das 5 Pontes, vão ver as 5 pontes. Uma delas foi feita no ateliê do senhor Eiffel, o mesmo que fez a Torre Eiffel em Paris, não é? Uma ponte histórica, né? E aí fazer um passeio de 1 hora por aí e vamos almoçar. Vamos almoçar precisamente nesse restaurante que vocês estão vendo no canto inferior, no canto superior esquerdo, esse que tem o pessoal sentado na esplanada, né? É aí que nós vamos almoçar, incluído com bebidas, as refeições incluídas no roteiro têm todas as bebidas incluídas. Por isso você não tem que se preocupar com o preço do vinho, porque isso já está tudo incluído no roteiro, né? E aí depois do almoço fica com a tarde toda livre para você poder ir passear pelo Porto, né? Passear, por exemplo, e dar uma volta. Nós vamos fazer uma parada também num lugar que fica perto dessa torre grande que vocês estão vendo aí, que é a Torre dos Clérigos, que é a torre da Igreja dos Jesuítas. Aí fazemos uma parada e vocês de tarde podem voltar a esse mesmo lugar e visitar, por exemplo, esta livraria que vocês estão vendo aí, que é uma das mais famosas hoje em dia, creio que no mundo inteiro, chama a Livraria Lelo. É famosa no mundo inteiro porque a escritora que escreveu o Harry Potter, não é? Ela viveu muitos anos no Porto e ela frequentava essa livraria e se inspirou nessa escadaria que vocês estão vendo aí, nessa maravilhosa livraria, para fazer a biblioteca dos filmes famosos do Harry Potter. Assim que tem tempo livre, para quem gosta de arte e visitar estes lugares famosos, podem visitá-los, tem tempo para isso. Quem não quiser, pois fica com tempo livre e pode ir para a Rua de Santa Catarina, para um shopping, passar o resto do dia, não é? E no final da tarde, depois, vai descansar um pouco no hotel e vai sair outra vez para jantar, não é? Tomar mais um pouco de vinho, não é? Bom, e terminando, falando no jantar, podem provar o bacalhau, não é? É famoso em Portugal, e tomar vinho, já está. E aí cada um já, depois regressar, tem táxi por todo lugar, por isso não tem problema para regressar no hotel, não é? Pode regressar de táxi e aproveitem, bom apetite, né? E no outro dia, então, nós regressamos a Lisboa e vem dormir uma noite em Lisboa, por isso ainda pode aproveitar, saímos de manhã, já em princípio já vimos almoçar a Lisboa outra vez, assim que tem ainda toda a tarde para poder passear por Lisboa, ir visitar a parte nova de Lisboa, onde tem o Parque das Nações, se chama, que tem o grande aquário, pode ir visitar museu, pode ir visitar shopping,
enfim, tem muita coisa que fazer na cidade de Lisboa, não é? Assim que termina, no outro dia você regressa, no outro dia você vem para Lisboa, dorme essa noite e no outro dia regressa ao Brasil. E assim acaba este roteiro que espero que vocês tenham gostado, não é? Se tiverem perguntas para fazer, vamos fazer agora. Eu tenho uma. Diga. Aquela imagem da vinícola é de Gaia, né? É a Calem? Tem várias, não é? Tem várias vinícolas, tem a Portucalen, é uma delas. Nós normalmente vamos a essa de Portucalen, mas tem a Sandeman, tem a Porto Ferreira, tem muitas, não é? Tem muitas. Sim, é que eu conheci a Portucalen, eu gostei bastante. Ok. Pode ser essa, depende, sabe que hoje em dia tem que se pagar para fazer essas visitas, não é? Não é barato. É por isso nem todas as agências têm isso incluído nos seus roteiros. Sim. Hoje em dia, a maioria dos roteiros não tem incluído. Se você quiser, vai por sua conta e tem que pagar. No nosso caso, está incluído no Europack e pode ser na Calen, pode ser na Porto Ferreira, pode ser na Sandeman. Digamos que é onde nós encontramos lugar, porque o Porto é muito visitado e, claro, já sabem que o turismo tem que ser flexível, não é? Temos que ir aonde nos aceitem, mas tem uma delas incluídas. Pode ser essa. Pode ser essa. Ok? Tá.